אוויר הרי צלול כיין וריח אורני נישא ברוח הארבעים עם כל פעמוני ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחור המשוררים כי שמך צורב את השפתיים כי נשיקה צרה אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני. Terça-feira, 27 de junho. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Progresso. Precisamos de orar muito pelo nosso país, cujo lema que consta em nossa bandeira nacional é ordem e progresso. E lamentamos porque nós estamos vendo o progresso se esvaindo das nossas mãos. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra Palavra, falando sobre vida plena. O presbítero Ângelo Roncalli, dando continuidade à mensagem que recebemos desde a última sexta-feira. Portanto, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus em seu coração. Antes, porém, desejamos orar por você que está conosco nessa manhã ou à tarde pela nossa rede de YouTube e eu acredito que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Oremos, portanto. Pai, obrigado por este novo dia que o Senhor está nos concedendo, a oportunidade e o privilégio de comunicarmos a Tua palavra. Que esta mensagem venha de encontro às nossas necessidades espirituais. Abençoe a cada família e a cada internauta que está conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queremos deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes. O grande rei Salomão, filho e sucessor de Davi, no auge do seu governo, cercado de riquezas, pompas e glórias, escreve o livro de Eclesiastes para expressar, de certa forma, a sua crise existencial. E ele, na busca da vida plena, da felicidade, tenta encontrar este néctar da vida na bebida, na riqueza, no sexo e na fama. Ao fim, descobre que tudo isso não passava de bolha de sabão, só colorido, nenhum conteúdo. Isso tudo era vaidade. Hoje é dia de buscar vida plena, de ter vida plena. Mas onde está esta vida plena? Certamente não está no dinheiro. Nem todas as pessoas ricas vivem a vida de plenitude. Também não está no conhecimento. Há muitos intelectuais cujo coração está seco como um deserto.
Certamente esta vida plena não está nos prazeres efêmeros, no glamour que este mundo oferece, nem mesmo nas experiências as mais arrebatadoras das paixões humanas. Onde está esta vida plena? Que o homem tanto procura e tantas vezes não acha. Jesus Cristo afirmou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo chegou a dizer que aquele que nele crê, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você tem um encontro com Cristo, o Filho de Deus, e quando ele transforma a sua vida, quando você o recebe como seu Salvador e Senhor, então você encontra esta vida maiúscula, superlativa, esta vida plena, e você bebe a largos sorvos desta fonte inesgotável da verdadeira vida, da verdadeira felicidade, da vida plena. Quero lhe dizer que hoje é dia de ter vida plena. Irmãos, boa noite, a paz de Cristo. Abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Nós vamos estar lendo dos versículos 11 ao versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Diz assim a Bíblia Sagrada: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio, isto é, irmãos, na divisa de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, o texto diz, voltou dando glória a Deus em alta voz. O verso 16 diz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Queridos, o tema da mensagem desta noite é o desafio da gratidão. Em todos estes anos que eu tenho de cristão, de tantas dificuldades que nós passamos, uma das dificuldades que eu mais sou penalizado e que mais me aflige e que também é muito difícil de seguir é de ser uma pessoa grata, de ser uma pessoa agradecida, de agradecer a Deus por tudo. É um desafio muito grande. Eu vou mostrar para os irmãos, no contexto da mensagem, que sermos gratos a Deus por tudo é muito difícil, mas muito difícil mesmo. E quando nós olhamos para esse texto aqui, podemos observar, né, que nestes últimos dias em que vivemos, que a atitude da gratidão está se tornando instinta. E detalhe, gratidão a Deus e gratidão ao seu próximo. Podemos classificar a gratidão como a lei do reconhecimento, algo que tem se perdido principalmente no meio do povo de Deus. Quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina que temos que dar graças a Deus por tudo. Por isso que eu classifiquei o tema da mensagem como o desafio da gratidão, porque não é fácil dar graças a Deus por tudo. Em Efésios 5:20, Paulo exorta a sua igreja a estar dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a atitude, a ação, o sentimento, seja qual for a definição que você queira dar, a gratidão é algo muito difícil. Ser grato também é uma atitude de fé. Encontramos também, irmãos, na Bíblia, outros textos que nos orientam a sermos gratos e até mesmo nos direciona ao que devemos ser gratos. Nós vamos encontrar não apenas nesse texto lido que nós acabamos de ler, do livro de Lucas 17:11, outros textos, outros versículos que detalhe, pontua em que nós devemos ser gratos. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, o escritor diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E o verso 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a Bíblia nos orienta a darmos graças a Deus por tudo, porque tudo que nós passamos, ou bom ou ruim, é a vontade de quem? Um outro ponto importante está em Romanos 8:28, quando diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a Bíblia nos orienta a sermos gratos a Deus, porque todas as coisas, tudo que acontece em nossas vidas, mais uma vez repito, ou seja coisa boa, ou seja coisa ruim, vai cooperar para o bem, vai cooperar para o teu crescimento, vai cooperar para que algo de Deus, algo poderoso aconteça na tua vida. Isso é fé. Ser grato é um grande desafio para o cristão. Um outro ponto também que a Bíblia pontua é o que diz em Mateus 15:36. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele nos orienta a sermos gratos pelo pão de cada dia. Lá em Mateus 15:36, o texto diz assim: tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Então logo nós entendemos que Jesus nos ensina a sermos gratos pelo pão de cada dia. E detalhe, no contexto do versículo, nós vamos ver que era apenas alguns peixes e alguns pães para alimentar uma grande multidão de mais de 10, 15 mil pessoas. Então logo nós entendemos que quando nós vencemos e rompemos esse espírito de murmuração e nos empenhamos em agradecer a Deus, quando nós somos gratos, o pouco que nós temos em nossas mãos, Deus multiplica. Você entendeu? Diga glória a Deus. Diga amém. O pouco que nós temos, mas se formos gratos, Deus multiplica. A Bíblia nos orienta também em Gênesis 3:3 que nós devemos ser gratos por nossa família, porque lá está a promessa que Deus fez para Abraão, e ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias. Então agradeça a Deus por sua família. Um outro ponto importantíssimo que a Bíblia também nos orienta a sermos gratos, pontualmente falando, é que nós devemos ser gratos pela saúde e pelo cuidado de Deus em nossas vidas. Deus tem cuidado de nós. Talvez você não tenha saúde perfeita, mas se você está aqui, você está com saúde. Isso é motivo de gratidão. Isso é motivo de louvar a Deus. E por fim, de tantas outras coisas que nós podemos agradecer, a Bíblia também nos orienta que devemos ser gratos pela salvação em Cristo Jesus. Em João 5:24 diz assim a Bíblia: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o texto é claro, diz assim: tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para... Mateus 11:25 diz: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e os revelastes aos pequeninos. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja,
A Bíblia nos orienta a sermos gratos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque foi lá na cruz onde Deus nos resgatou de volta para Deus. E o texto é lindo, que diz que Deus nos ama tanto que antes da fundação do mundo, antes de seu papai e sua mamãe se conhecerem e gerar você, Deus já te conhecia na eternidade e Ele já tinha um propósito de salvação para a tua vida. Então temos que ser gratos. Por isso, então nesse contexto, meus irmãos, de que a gratidão é um desafio, nós podemos encontrar a origem do porquê somos impulsionados à ingratidão. Então, se é tão importante sermos gratos, se é algo divino, se é algo que a Bíblia nos orienta e nos ensina a agradecermos por tudo, por que é tão difícil agradecer? Queridos, uma pessoa ingrata nunca se satisfaz, sempre quer mais. Então, número 1. E número 2, a natureza humana ela é ingrata desde o jardim do Éden. Quando eles, Adão e Eva, tinham milhares de frutas que podiam comer, mas tentados por Satanás, insatisfeitos com o que já tinham, quiseram aquele fruto proibido. Gênesis 3, do 1 ao 8. Consequentemente, com a queda, nós herdamos o instinto pecaminoso, nós já sabemos disso. E a ingratidão se proliferou na humanidade. Sendo assim, junto com o vírus do pecado, que herdamos de Adão e Eva, veio também um impulso para a ingratidão. Estavam no Éden. Era bom no Éden? Sim ou não? Não precisava trabalhar, várias frutas, comunhão com Deus, Deus caminhava, conversava com eles, podiam se alimentar de tudo que tinha, menos aquele fruto proibido. Então parece que nos dá a entender que pelo fato de serem tentados e desobedecerem a Deus, parece que eles estavam meio insatisfeitos com o que tinha. E detalhe, Satanás enganou eles, dizendo, olha, se vocês comerem desse fruto aqui, é porque Deus está enganando vocês, você se tornará igual a Ele, como Deus. Aí veio toda a armadilha, toda aquela problemática que nós bem conhecemos. Mas todo ser, todo aquele que não tem um espírito de gratidão, ele nunca se satisfaz com o que tem. E nós somos impulsionados, herdamos isso. Nós somos impulsionados a estarmos reclamando e murmurando por tudo, porque já vem do instinto pecaminoso, do eu da humanidade. E todo insatisfeito, ele não agrada. Ele não agradece, melhor dizendo, porque ele nunca está satisfeito com nada. Eu queria que vocês observassem aqui no projetor este vídeo. Preste atenção no que vai passar aqui. Para contextualizar o que nós estamos pregando nesta noite. O desafio da gratidão.
dê valor ao que você... É muito difícil ser grato. Jefferson, é muito difícil ser grato. É um desafio para o cristão, porque sempre estamos insatisfeitos com a bênção de Deus para as nossas vidas. Isso não quer dizer que eu e você não venha estar correndo atrás de nossos objetivos, sonhos, e que eu e você não se empenhe a crescer em todas as áreas da vida. Não é isso que eu estou pregando. Um dos grandes males da nossa vida é esse nosso jeito de reclamar por tudo. E quanto mais reclamamos, mais azeda e amarga se torna a nossa vida. Reclamação vai nos enfraquecendo, vai tirando a vida de Deus em nós. Quando nós olhamos ainda nesse contexto, antes de voltarmos para Lucas, historicamente falando, olhando para o Velho Testamento, eu escolhi aqui uma situação bastante conhecida em toda a igreja, para que você entenda. Nós podemos lembrar dos hebreus lá no deserto. E nós podemos pontuar alguns pontos que todos vocês conhecem, que foram motivos de reclamação e de murmuração dos judeus. Êxodo 15, 22, nós vamos ver os hebreus lá no deserto, murmurando que a água era amarga, era amara. Nós vamos ver, então, porque estava com sede, né? Tanto porque a água era amarga, e em um outro momento, porque não tinha água, teve que brotar água da rocha. Em um outro momento, Êxodo 14, 11, diz assim... Eles dizem assim: não havia número suficiente de sepulturas no Egito, por isso, Moisés, tu nos tirasse de lá para morrermos neste deserto. Eles estavam reclamando porque estavam no deserto. Números 21, 5 diz: pois não há, eles vão dizer, pois não há nem pão, nem água, estamos enfastiados deste alimento. O texto diz: miserável. Êxodo 16, 3 diz: quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Eu pontuei para os irmãos motivos pelos quais os hebreus eles estavam reclamando e murmurando lá no deserto. E a ideia que se tem, meus queridos irmãos, a leitura que se tem no contexto geral, era que os hebreus estavam dizendo assim: olha, a gente preferia viver escravo debaixo do jugo de Faraó, sofrendo, do que estar neste deserto. Agora detalhe, no deserto eles eram livres, melhor dizendo, para adorar a Deus. No Egito era complicado. No deserto, mesmo passando por aqueles momentos difíceis, mas foi no deserto onde Deus mais operou milagres no meio do povo hebreu. Eu até pontilhei alguns pontos importantes. A água amarga, Mara, Deus pegou as águas amargas e transformou em doce. Deus pegou, fez brotar água da rocha. O povo queria carne, Deus mandou o quê? Codornizes. O povo enjoou daquilo também. A Bíblia diz que Deus mandou o maná. Êxodo 16, 4 diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Que dá uma baita pregação falar sobre o maná. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. E o que eu acho interessante nesse texto aqui, falando do maná, é que mesmo na providência de Deus ali, do maná, no deserto, diariamente, Deus provou a fé do povo. Porque se eu pegasse o maná hoje, domingo, e dissesse assim: olha, talvez Deus falhe amanhã, talvez Deus esqueça de mandar amanhã, talvez o poder de Deus venha acabar amanhã, então eu vou pegar para hoje, para segunda, para terça, para quarta, quando era amanhã, amanhecia podre. Então era o pão de cada dia, e deveria ser a gratidão de cada dia. Então eu estou provando para vocês que é um desafio ser grato. E eu estou mostrando para vocês que o povo de Deus, os hebreus, o povo escolhido, mesmo Deus operando todos esses milagres, o povo era impulsionado ao quê? A reclamar e a murmurar.
O povo precisava da direção de dia, tinha coluna de nuvem para refrescá-los e direcioná-los. O povo precisava ser aquecido à noite, tinha coluna de nuvem para aquecer e guiar o povo. Eles encontraram inimigos lá no deserto, Deus deu vitória ao povo hebreu lá no deserto. E irmãos, detalhe, nesse contexto de deserto, a presença de Deus era real. Mesmo estando no deserto, Deus era presente, Deus direcionava o povo e eles eram livres para adorar. Então eu tinha a presença de Deus, eu tinha a direção de Deus, eu era livre para adorar. E o povo ainda de um momento para outro queria ainda reclamar. Voltando para o texto, agora sim, que nós lemos. Voltando ao texto lido de Lucas, ao observarmos o contexto geral dos evangelhos, percebemos que por todos os lugares onde Jesus passou, e hoje passa, algo extraordinário acontece, irmãos. Então, contudo, ser cristão não se resume a receber um milagre seu apenas, mas a experimentar dia a dia um milagre de uma vida inteiramente dedicada à sua adoração e gratidão. Lucas 11 diz: de caminho para Jerusalém, acompanha comigo. Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. No versículo 11, versículo 12, melhor dizendo, irmãos, nós podemos encontrar aqui de forma clara, simples e objetiva, 10 homens leprosos, e 10 homens marcados pela mesma fragilidade, melhor dizendo. Eles tinham câncer, eles estavam doentes. E havia neles fragilidade física, porque tinha o seu corpo, em processo de deterioração, estava sendo consumido pela lepra. Eles estavam passando por uma fragilidade emocional, o seu psicológico estava destruído, e havia também uma fragilidade social, porque eles viviam isolados devido a estarem leprosos e a todo um contexto judaico para as pessoas que sofriam com lepra. Encontramos isso no versículo 12. Número 2, iremos ver também aqui no versículo 12, irmãos, que aqueles 10 homens, eles tiveram a mesma iniciativa. Espero em Deus que você, internauta, telespectador que está conosco, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção. Mas você está convidado amanhã a continuar conosco. Pedimos a todos que continuem orando pelo nosso programa. Não tem sido fácil, como eu tenho falado aqui. Pela graça de Deus, nós estamos diariamente levando esta mensagem, as boas novas de salvação. Mas precisamos de 2 coisas e eu espero contar com a sua ajuda. Primeiro, as vossas orações, para que este programa permaneça no ar. Mas para que nós permaneçamos no ar, também é preciso você fazer a segunda coisa, ajudar, contribuindo assim para que nós possamos honrar os nossos compromissos. Conto com as vossas orações e também com a sua contribuição. Para aqueles que desejarem nos ajudar, abaixo deixamos o número da conta bancária, Agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Você estará nos ajudando a manter esta chama acesa. Muitas famílias têm me procurado e procurado saber se o programa saiu do ar. Não, estamos no YouTube e na TV Master, TV a cabo, canal 20, mas esperamos contar, portanto, com a vossa ajuda, com a vossa oração e também com a sua contribuição. Até amanhã.